Eu vou dar uma volta pela Bíblia e contar para vocês um pouquinho. Onde viveu Jesus? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, na cidade da qual se dizia que um dia seria o berço do Messias, esperado desde os tempos do Antigo Testamento. Seus pais, que moravam em Nazaré, haviam ido para essa cidade em razão de um recenseamento ordenado pelos romanos, que queriam saber quantos habitantes havia em seu vasto império. Logo depois de seu nascimento, como o rei Herodes determinara que fossem mortos todos os meninos menores de 2 anos, eles ouviram os magos dizerem que um rei havia nascido em seu reino. Jesus foi levado por seus pais, Maria e José, ao Egito, onde ficara até a morte de Herodes. A família voltou então para Nazaré. Jesus viveu ali mais ou menos até os 30 anos de idade. Passou então a percorrer toda a Palestina, especialmente a Galileia, sempre pregando sua doutrina. Jesus morreu em Jerusalém, na Judéia. Ele era da Judéia. Quando ele nasceu, ele teve que ir para... por causa do recenseamento, ele teve que fugir com os pais por causa de Hérodo, foram para o Egito, né? Foram para o Egito por causa do Herodes. Agora, depois que ele morreu, eles voltaram de novo. Ele viveu lá até 30 anos de idade, então passou a percorrer. Ele pregava, falava da palavra de Deus, a Palestina inteira, especialmente na Galileia. Ele sempre pregava sua doutrina. E ele morreu em Jerusalém, na Judéia. Nós os crucificamos em Jerusalém, na Judéia. Nós, que eu quero dizer, o ser humano, né? Nós nem existia naquela época ainda. Mas foi o ser humano. Os lugares mencionados por Paulo em suas cartas, pelas quais ele passou em suas viagens missionárias, existem até hoje? Sim, alguns mudaram de nome, mas são os mesmos pontos geográficos. Paulo fez 3 viagens missionárias para divulgar a doutrina de Jesus e conquistar novos adeptos para o cristianismo, e uma 4ª viagem a Roma, como prisioneiro. Na primeira, entre os 45 anos e 49, com Barnabé, foi a Chipre, Pisídia e Panfilia, retornando a Antioquia. Na segunda, realizada de 50 a 52, Paulo fez um longo percurso por terra e por mar, juntamente com Silas. Saiu de Jerusalém, atravessou a Fenícia, Síria, Sicília, Licaônia e Galácia, indo para Macedônia e Grécia. Daí voltou a Cesareia. Na terceira viagem, dirigiu-se a Éfeso, onde residiu por pouco mais de 2 anos, de 54 a 56. Daí foi para a Grécia e Macedônia, voltando então à Palestina. Na última viagem, em 57, Paulo foi para Roma, onde morreu no ano 67. Passou por Rhodes, Creta, Malta, Sicília e Nápoles. O apóstolo Paulo, ele foi um dos mais... Ele era tão importante na Bíblia. Ele era o mais importante. Era tão importante, não. Ele foi o mais importante da Bíblia. As cartas quase todas mencionam o nome dele. Viajou muito. Esse lugar que ele viajava é tudo fazendo o que nós devíamos fazer hoje. Falando do Evangelho. Falando da palavra do Senhor. Como era o clima na Palestina nos tempos bíblicos? Em geral, a doutrina dos países mediterrâneos oscila entre a temperatura temperado e tropical. A Palestina tem, porém, algumas distintas particularidades climáticas. O inverno é úmido e nas montanhas pode nevar. O verão é quente e seco, mas nas planícies costeiras o clima tropical é sempre ameno. Os ventos quentes que sopram do deserto podem ocasionar secas drásticas, enquanto que os ventos frios
que vem do oeste pode trazer chuvas intensas. Nas montanhas, chega a chover 152 milímetros e no Vale do Jordão apenas 10 milímetros anualmente. As temperaturas também variam muito. Junto ao Mar Morto no verão, pode chegar a 40 graus centígrados e nas montanhas da Galileia, no inverno, pode ser inferior a zero grau. A vegetação, em consequência, é bem diversificada: bosque, pradarias, deserto, dunas e oásis. Como vocês vejam, naquele tempo já fazia muito calor, porque lá já fazia 40 graus centígrados nas montanhas. Nas montanhas não, chegava a 40 graus centígrados no verão. O que aqui está fazendo 44. Mas olha quantos anos já se passaram. Quanta coisa de errado já fizeram o homem, desmatando tudo, até que subiu pouco. Pelo que a gente lê, era para nem ter ser vivo mais. Como era a vida no deserto, poderíamos dizer que o pano de fundo de muitas das histórias bíblicas é o deserto. Na verdade, as regiões áridas predominam em todo o Oriente Médio. Aos poucos, ilhas de solo fértil, como a Mesopotâmia, no vale dos rios Tigre e Eufrates, as planícies costeiras do Mediterrâneo e as margens do rio Nilo no Egito, poderiam ser consideradas como autênticos oásis, em meio aos vastos desertos de areias ou pedras. A vida no deserto era muito dura. Os israelitas, em sua longa caminhada para a terra prometida, vagaram 40 anos pelo deserto, sempre sentindo a ameaça da fome e da sede. Deus enviou-lhes para alimentá-los o maná e as codornizes. Ao chegar a Canaã, a terra pareceu-lhe um milagre da natureza, um jardim paradisíaco. Também João Batista viveu no deserto, alimentando-se de gafanhoto, e Jesus passou lá por 40 anos. Jesus sofreu demais, sofreu muito e morreu por nós. Agora amanhã eu vou falar para vocês como eram as plantas por lá. Hoje eu já parei por aqui. Abençoado seja o dia de cada um de meus irmãos.